Olá, seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo que é um pouco diferente. Ele não vai ser de código, tá bom? Ele vai ser para apresentar a potencialidade de você criar os seus próprios modelos, tá bom? Então a nossa intenção aqui, qual que é? Eu vou apresentar isso daqui e aos poucos eu vou acrescentando alguns vídeos que vão ensinando a criar modelos como esse. Então, basicamente, o que que eu estou utilizando para criar isso daqui, né? Eu estou utilizando o Python por trás. Também estou utilizando o Streamlit e estou utilizando a API da OpenAI, tá bom? Então, a partir disso daqui, a gente consegue personalizar diversas coisas que a gente vai estar utilizando, tá bom? Então, basicamente, nesse modelo aqui criado, aos pouquinhos a gente vai incrementando ele, tá bom? Assim como a gente vai começar de um modelo bem básico. Porém, a gente pode ter aqui o seguinte, a gente pode ter o nosso tipo de resposta, se a gente quer um texto, ou se a gente quer que ele faça código. A gente pode escolher o modelo que a gente está querendo aqui. Então, a OpenAI, ela oferece diversos modelos, tá bom? Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Então, quando a gente entra aqui no site da OpenAI, né, na parte de tutoriais, tem os modelos aqui deles, tá? E aí a gente tem aqui os tipos dos modelos, GPT-4, o GPT-3,5, o DALL-E, que é para criar imagens, o TTS, que é para converter o texto para som, o Whisper, que faz o contrário, né? E a gente tem aqui diversas coisas. E aí mesmo dentro do GPT-4 a gente tem diversos modelos, que aí vai ter os tokens e tudo mais aqui. E aí a gente vai adaptando cada um para a sua realidade, tá? Aqui basicamente eu coloquei o 3,5 e coloquei o modelo 4 também. Por que que eu criei isso daqui, né? Basicamente, eu criei isso daqui justamente para isso, porque muitas vezes eu estava assinando lá o OpenAI e eu não tava, percebia que eu não utilizava toda a potencialidade dele, né? Então, assim, basicamente, por que que eu criei, né? Então, aqui, ó, primeiro, uma certa economia, né? Porque, apesar de ser extremamente interessante, provavelmente no futuro eu vou voltar a assinar lá, para que a gente também tenha ideias, né? A gente vê como é que está evoluindo e a gente vai tentando ter ideias para que a gente utilize aqui. Eu não estava utilizando. Segundo, né? É a capacidade que a gente tem aqui de criar modelos próprios, né? Ou seja, personalização. Aqui é uma personalização. Terceiro, obviamente, né? Praticar Python. Então, assim, eu queria criar um modelo em Python, porque eu já venho estudando isso, né? E para que me auxilie tanto na linguagem Python, como principalmente na parte de análise de dados, para que ao pouquinho a gente vá melhorando isso daí. E, obviamente, tem diversos outros motivos aqui, tá? Inclusive, a gente pode fazer um teste aqui, que é o quê? Vamos ver cá. Por que, deixa eu só tirar aqui, porque eu deveria criar o meu próprio GPT. A gente pode perguntar para ele aqui, vamos ver a resposta que ele vai dar para a gente aqui. Obviamente que a resposta pode variar, né? Mas vamos ver exatamente. Então ele está rodando, tá bom? Vamos dar um zoom aqui, ó. E ele fala para a gente aqui, ó. Quais os motivos de você criar o seu próprio GPT, né? Então aqui, um dos motivos foi um dos que eu já coloquei, né? Personalização, que a gente criar os modelos de acordo com a necessidade que a gente está tendo, tá bom? Então, controle total, você terá controle total sobre o modelo. Obviamente que aqui a resposta dele não é bem o que a gente está buscando. A gente pode fazer aqui, ó, porque eu queria criar meu próprio GPT conectando na API da OpenAI. Aí a gente pode dar uma pergunta um pouquinho mais, né? Precisa para que ele responda a gente. E ele vai estar rodando aqui. Beleza, vamos ver aqui a resposta. Então, acessou o modelo de ponta, que a gente realmente vai estar acessando aqui, tanto o modelo 4.0 e qualquer outro modelo que eles coloquem. Uma facilidade de uso, sim, é muito fácil conectar na OpenAI. Vocês vão ver aí nos vídeos que seguem. Escalabilidade, aplicação mais rápida e aí diversos outros motivos, tá bom? Então, nesse modelo aqui, basicamente, eu criei para quê? Justamente para fazer perguntas como essa daqui. Por exemplo, aqui ele me deu essa resposta aqui, né? Se eu colocasse aqui o modelo 4.0 para a mesma pergunta, eu mantive aqui a pergunta, tá bom? A gente vai ver uma diferença grande aqui na resposta, ou essa é a tendência, né? Apesar de ser uma pergunta muito simples, talvez não tenha como mudar tanto. 4.0 ele é um pouquinho mais lento do que os outros, porém, a resposta também, normalmente, ela vem muito mais completa. E aí vamos só esperar ele rodar aqui. E ele terminou de rodar aqui.
a gente pode ver aqui, ó, algumas coisas foram parecidas, né? Acesso à tecnologia, economia de tempo e recurso, facilidade de implementação, atualização constante, escalabilidade, modelos customizáveis, redução de risco, foco no core business. Então, o que a gente vai estar olhando realmente é que é possível a gente customizar da melhor forma possível. Assim como, para quem está querendo aprender a codificar, tudo isso daí, é muito fácil que a gente vem aqui e coloca o código, né? É óbvio que o ideal é você utilizar como um assistente, né? Então você tem uma ideia, talvez você esteja tendo algum erro no seu código, e aí você pode pedir para ele. Vamos ver aqui, ó, solve Fibonacci, opa, Fibonacci sequence. Aqui, lembrando que mesmo que a gente escreva um pouquinho errado, né? Ele não se incomoda e ele vai resolver, né? Então, aqui está o código Fibonacci, né? Na sequência que eu pedi aqui. E aí, aqui, se a gente quiser mudar também, eu quero sei lá, em R, por exemplo. A gente pode simplesmente solicitar para ele e ele vai executar aqui o em R. E aí é só, vem aqui, copia e executa o código. Então, assim, a possibilidade de personalização aqui, ela é muito grande, tá bom? No meu blog lá eu coloquei é, alguns motivos de você criar o seu próprio, e aos pouquinhos eu vou estar trazendo aqui os códigos para que a gente consiga ir implementando aos poucos, tá bom? Agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção e até a próxima.